agentes da Força Nacional foram vítimas de roubos e homicídio. Nas últimas horas no Rio de Janeiro, foram 2 episódios distintos, né, Agatha? Conta pra gente os detalhes. Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia para você, Carla, para todo mundo. Vou trazer a informação mais recente que a gente tem em relação ao homicídio, a morte do agente da Força Nacional, Edmar dos Santos. O diretor da Força Nacional deve, inclusive, chegar a qualquer momento no Instituto Médico Legal. Foi para lá que o corpo do Edmar foi levado. Ele estava em casa, na casa onde foi disponibilizada para ele e para outros agentes, na Vila Valqueire, fica na zona oeste aqui do Rio. E aí ele escutou um disparo. Quando ele saiu na rua para entender o que estava acontecendo, saiu inclusive armado, ele viu que era uma briga entre o homem e uma mulher. O homem teria tentado atirar nessa mulher, que também foi atingida, e aí o agente não teve nem tempo de reação. Ele tomou 2 tiros na cabeça. Esse criminoso que atirou está foragido, está sendo procurado pela polícia. Tem até uma imagem que mostra o agente da Força Nacional sendo socorrido pelos outros companheiros, que logo depois, e aí já eram mais de 5 que estavam dentro da casa, logo depois que ouviram o disparo, foram imediatamente para a rua para entender o que estava acontecendo, mas o Edmar já estava caído no chão, atingido, chegou a ser levado para o hospital e não resistiu. Então esse episódio envolvendo o homicídio, os parentes, inclusive desse soldado, devem vir aqui para o Rio de Janeiro também para levar o corpo de volta. Esse agente da Força Nacional é de Alagoas. E aí isso aconteceu no mesmo dia em que outros 2 agentes foram vítimas de roubo muito próximo à rodovia Presidente Dutra. Eles estavam abastecendo o carro no início da tarde, era um carro descaracterizado, tá, pessoal? Esses agentes eram do Acre e também de Alagoas. Eles eram no serviço de inteligência e estavam se deslocando na cidade. Botaram no aplicativo e acabaram entrando numa rua que dá acesso ao Complexo do Chapadão, uma dos complexos mais violentos aqui do Rio de Janeiro, na altura de Costa Barros. Eles entraram, quando eles entraram, eles perceberam o que estava acontecendo, mas já estavam sendo rendidos. Os bandidos levaram as armas que estavam com os agentes e logo depois liberaram. A Polícia Militar fez uma operação de emergência naquela região, conseguiu recuperar essas armas, estavam dentro de um terreno, de acordo com a própria PM, ninguém foi preso nessa ação. Esses policiais foram logo depois para o Campo dos Afonsos, que é o local que eles ficam aqui, esses agentes da Força Nacional, que chegaram, só para lembrar, pessoal, eles chegaram há mais ou menos 2 meses para reforçar a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Não são agentes cariocas que conhecem o mapa do Rio de Janeiro e aí acabaram entrando por engano nessa comunidade, rendido por bandidos. Foram 2 incidentes no mesmo dia envolvendo agentes da Força Nacional, meninas. E aí, Agatha, nesse caso do assalto, do roubo das armas, né? Eram 2 agentes dentro do carro? Isso, 2 agentes numa viatura descaracterizada, estavam abastecendo o posto de gasolina e iam em direção à base deles. Quando eles iam voltar para a base, colocaram no aplicativo para ver o caminho mais rápido, e aí o aplicativo tirou da via principal, uma Avenida Brasil, por exemplo. Eles pegaram uma rua interna, quando eles pegaram a rua interna, foram abordados. Sabe-se por quantos eles foram abordados? Quantos traficantes, criminosos, se estavam fortemente, imagino que sim, né, fortemente armados e tal. Eles chegaram a prestar depoimento e dar detalhes? Eles deram detalhes para alguns agentes da própria Polícia Militar, porque eles tiveram que acionar a Polícia Militar, porque essas armas estavam dentro do Complexo do Chapadão, e falaram em pelo menos 3 homens armados com fuzil, inclusive. Não tem como, né? Tem como reagir numa situação como essa, e uma reação poderia provocar, eventualmente, a morte de alguém que não tem nada a ver com isso, que mora lá, só pode morar nesse local, tá passando, e aí acaba sendo baleado, né? Então, nossa, como explicar para alguém que não conhece o Rio de Janeiro, né, para um estrangeiro que não tem muito contato com a América Latina, América do Sul, olha, agentes da Força de Segurança foram assaltados na volta do posto de combustível. É inacreditável. É mais um desses flagrantes que escancaram o domínio que o tráfico tem em áreas do Rio de Janeiro. Não é uma novidade para ninguém, mas toda vez que a gente vê um caso assim, em que agentes da Força Nacional de Segurança, que lá estão para um reforço, para uma necessidade de reforço na segurança pública do Rio de Janeiro, a gente se depara com isso. Imagina o que esses caras não fazem em cima da população, né? A opressão em cima da população que mora nessas regiões. Então, eles dominam completamente. Se eles fazem isso com um agente da Força Nacional de Segurança, né? Que dirá com um cidadão que está ali, mora naquela mesma região.
é mais um desses flagrantes que escancaram o escândalo que acontece na segurança pública do Rio de Janeiro. Impressionante. Agatha, obrigada, viu, pelas informações. Agatha, é claro, junto com o nosso time no Rio de Janeiro, segue em cima desse assunto. Já no noticiário local do Rio, comandado pelo Rodolfo Schneider, Vinícius Donola e também com a Agatha Meirelles. Beijo.